Audiência pública para debater as demissões nas montadoras de veículos. Espero que a gente possa tirar um bom proveito dessa conversa aqui hoje, onde a gente possa esclarecer os fatos, até em função da presença única aqui do Sindicato de São José dos Campos. Acho que o foco, sem dúvida nenhuma, será GM São José dos Campos. Nossa fábrica de São José dos Campos, ela tem uma logística fantástica, tem uma infraestrutura fantástica, como o próprio Macapá citou, é uma fábrica situada no meio dos 3 maiores mercados brasileiros e não seria de bom senso a GM, a nossa empresa, restringir a produção numa planta industrial dessa característica. Estamos lá há 50 anos, se nós não tivéssemos um problema sério de competitividade, se nós não tivéssemos um problema muito maior de sobrevivência da nossa empresa em São José dos Campos. Nós temos 8 fábricas dentro desse complexo. Temos problema localizado em uma. Então, o objetivo maior nosso é de preservar ao máximo esse investimento e preservar ao máximo os empregos lá gerados. Mas por que nós temos um excedente de pessoal lá? Temos excedente de pessoal lá por uma razão muito simples, que nós já dissemos. Não é um processo de demissão, não é um processo de redução de produção, é um processo de realocação dos investimentos aqui no Brasil. Por que eu digo excedente de pessoal? Porque os 3 modelos de veículos que poderiam estar sendo, nesse momento, sendo produzidos na nossa fábrica de São José dos Campos, foram realocados para São Caetano do Sul. E desde 2008, nós estamos contratando em São Caetano do Sul para a produção adicional desses 3 modelos e trabalhamos até o final do ano passado com um duplo efetivo de pessoal. O pessoal que nós contratamos para a fábrica de São Caetano do Sul, para produzir os 3 modelos que poderiam estar sendo produzidos em São José dos Campos, e mantivemos um efetivo de pessoal em São José dos Campos, enquanto produzíamos os veículos que deveriam sair de linha, como efetivamente saíram de linha neste ano, a Meriva, o Corsa e a Zafira. O grande ponto, a grande conquista do ponto de vista GM foi de termos constituído uma comissão que possa mudar a situação atual dessa planta de São José. Isso em respeito não só aos trabalhadores, mas também ao investimento que nós fizemos. Eu disse e repito, a nossa planta, o nosso complexo industrial de São José dos Campos é o mais bem localizado em termos de logística e em termos de infraestrutura. Eu não sou tonto de jogar dinheiro fora, nem sou tonto de jogar uma empresa, uma planta industrial com essa logística e reduzir a produção dela. A nossa disposição como empresa é de buscar nessa comissão de competitividade as condições básicas para que os nossos objetivos comuns e de todos aqui presentes possam ser atingidos. Esse é o grande objetivo nosso como empresa. Então, estamos dispostos realmente, dentro dessa comissão, a buscar um entendimento. No ano passado, nós produzimos 197 mil carros nesta planta. Estima-se que ela teve um faturamento de algo em torno de 8,5 bilhões de reais no nosso país, a mais lucrativa, porque em São José nós produzimos carro que tem um alto valor agregado, Meriva, Zafira, Corsa, Classic, S10, a nova Blazer, motores, estamparia, a parte também de CKD. E há cerca de 1 ano a empresa começou a desmontar a fábrica de São José. Na última reunião que levou ao acordo que nós fechamos com a General Motors, no dia 4 de agosto,
que estabelecia um patamar de produção de 3.200 unidades por mês, e nós fomos verificar o nosso histórico, a empresa já tinha deixado de produzir no setor deste modelo 2.800 automóveis. E coincide com a viagem que eu fiz à Argentina, em Rosário, que foi exatamente o período que aumentou-se a produção do mesmo veículo na fábrica da General Motors na Argentina. Então, portanto, há uma queda da produção do modelo em São José dos Campos, não há um crescimento da produção do modelo em São Caetano do Sul, há um crescimento da produção em Rosário, e são os carros que vêm hoje para abastecer parte da venda da empresa aqui no nosso país. Para quem conhece o Vale do Paraíba, a nossa região, sabe muito bem que, do ponto de vista da geração do emprego, nós estamos falando que algo em torno de 13 mil postos de trabalho vão deixar de existir no Vale do Paraíba. Que o comércio vai sofrer um impacto muito grande na nossa região. Desde o início do ano, nós buscamos incansavelmente a General Motors para a gente discutir a situação da fábrica de São José dos Campos. Nós chegamos a fazer diversas propostas no sentido de garantir a fábrica funcionando, no sentido de manter os postos de trabalho, aumentar a capacidade, inclusive, de produção na fábrica, e pouco nós temos avançado nessa discussão com a empresa. Nossa média salarial hoje em São José dos Campos é de R$ 8.200 pesos, que é equivalente a R$ 3.600. Em Rosário, na planta da General Motors, na Argentina, é de R$ 7.800 pesos. Então, não há grande diferença entre o salário do trabalhador argentino do salário do trabalhador brasileiro da planta de São José, que a empresa considera o mais alto que existe no nosso país e que, portanto, inviabilizaria a empresa por achar que nós ganhamos muito, que é um absurdo, da opinião da empresa, está fazendo novos modelos de carros para a fábrica de São Caetano, para ser produzido para a fábrica de São José dos Campos, no caso, para ser produzido. Então, tudo isso nos remete a uma conclusão, que, na verdade, o que a empresa quer, ela acha pouco faturar 8 bilhões e meio, quer aumentar o seu faturamento cada vez mais lá em São José, e, para isso, quer levar a fundo, a ferro e fogo, um processo de demissão de massa, de milhares de pais de família, que vai trazer um impacto extremamente negativo para a nossa região inteira, como eu falei aqui no início. Nós tivemos, alguns meses atrás, uma ameaça de demissão de 1.840 trabalhadores da GM. Foi entabulado um processo de negociação envolvendo o sindicato, a Central Sindical, a CSP com Lutas, e a empresa. Envolveram-se também na negociação, em determinado momento, o Ministério do Trabalho e a Secretaria de Relações de Trabalho de São Paulo, do Governo de São Paulo, e a própria Prefeitura. E, naquela primeira fase das negociações, nós chegamos a um termo que nos permitiu adiar, basicamente, esse o conceito que tem que ser usado nessa situação, adiarmos essas demissões até 30 de novembro. Metade desses trabalhadores continuaram trabalhando e produzindo na empresa e os outros foram colocados em layoff. Se estabeleceu um processo de negociação com a empresa, envolvendo empresa e sindicato, nesse ínterim, e o último patamar de discussão que se chegou foi que esse prazo de 30 de novembro está adiado até dia 26, 25 de janeiro. Esses desligamentos não seriam os primeiros. A General Motors já vem fazendo um ajuste interno na fábrica de São José dos Campos, e antes dessas 1.840 demissões que foram apresentadas como solução para uma situação conjuntural da fábrica, outros 1.400 trabalhadores já haviam sido desligados. Qual é o problema que nós estamos? Nós estamos frente a uma situação em que o governo abre mão de receitas públicas. Isso é o que nos leva, inclusive, a questionar essa política que o governo tem desenvolvido. Abre mão de receitas públicas que deveriam ser aplicadas na educação, na saúde, na construção de moradias populares, para apoiar essas indústrias, e essas indústrias estão demitindo ao mesmo tempo. Não é possível que o governo, que o legislativo brasileiro, continue a admitir uma coisa dessa. Não pode ser que a chamada lei de mercado vire a lei das nossas vidas. Não pode ser. Nós vamos para uma sociedade com um patamar de civilização inferior, bastante inferior ao que nós temos hoje, que já não é lá essas coisas. A desigualdade social, os problemas que afligem a vida das pessoas já são problemas graves na sociedade contemporânea, e não pode ser que se aceite
uma mudança no sentido que essas, particularmente as grandes empresas, querem impor. Ou seja, a qualquer custo, reduzir o seu custo de produção para aumentar a sua rentabilidade, ainda que isso implique na degradação ainda maior das condições de vida das pessoas. Nós estamos nesse ponto hoje. Ou seja, ao invés de o sindicato buscar, para ser um bom representante, um bom negociador, melhores condições para os seus empregados, ele tem que viabilizar os problemas da empresa. Eu parto do pressuposto que a empresa tem os seus sindicatos, tem a Fiesp, tem a Fávia, e cabe a essas organizações defender o interesse das empresas. Nós temos outra obrigação. Então, partindo desse pressuposto, eu queria dizer aqui que Prodalto, da Anfávia, que pode contar conosco, nós topamos entrar nesse debate para discutir os próximos 15 anos no nosso país. Agora, o que é importante é que, para que essa discussão seja séria, é que nós tomemos de conjunto os problemas. O que eu quero dizer com isso? Vou te dar 2 exemplos. Você falou muito na sua fala da importância de superar o patamar do contrato coletivo de trabalho da Itália, dessas relações trabalhistas engessadas, falou muito da necessidade de que haja liberdade para que o trabalhador, o seu sindicato e as empresas possam pactuar independentemente daquilo que está na legislação. Veja bem, essa condição, aparentemente, ninguém pode ser contra isso. Afinal de contas, as partes têm que ter liberdade para tratar dos seus assuntos. Mas, veja bem, aqui, nessa mesa, nós ouvimos o relato do representante da Mercedes-Benz, que disse que, frente a uma crise que a empresa está enfrentando de vendas, discutiu com o sindicato, ampliou o banco de horas, adiou a aplicação do reajuste do salário dos trabalhadores e que isso foi tomado numa decisão entre as 2 partes. Agora, veja bem, deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. A decisão dos trabalhadores de aceitar o adiamento da aplicação do aumento no seu salário é uma decisão que foi tomada com liberdade ou é uma decisão que foi tomada em base a uma ameaça de demissão de 3.000 trabalhadores, que é a ameaça que havia na Mercedes-Benz? Foi publicada no Jornal do Sindicato. Então, qual é o problema que nós temos? Não há liberdade de negociação no Brasil para o trabalhador enquanto não houver estabilidade no emprego. Então, queremos afastar os requisitos legais para fazer uma negociação livre de parte a parte? Proposta concreta. Vamos estabelecer nesse país a proteção contra a demissão imotivada. A Convenção 58 da OIT. Está proibida a demissão sem que a empresa demonstre a justa causa para aquela demissão. Estabelecido isso, eu topo a negociação livre. Mas não pode ser que a liberdade de que se fala é a liberdade do poder econômico impor à parte mais fraca nas relações de trabalho, que é o trabalhador, as condições que melhor